Senhor, de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor. Tu és um Deus de bondade, para quem por ti chama és amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, caros irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje na igreja o 22º domingo do tempo comum. Toda a liturgia, mais uma vez, vem nos falar da radicalidade do seguimento de Cristo. Nós somos chamados, através do batismo, a sermos cristãos. Então devemos ser de fato, ser cristão na atualidade, nos nossos gestos, na convivência, no relacionamento com os nossos irmãos. Nós vimos já no Antigo Testamento a preocupação do profeta Jeremias. O profeta recebe uma missão especial de conduzir o povo, de mostrar o caminho da libertação ao povo sofrido. E nós vimos que Jeremias, ele sente isso na pele. Está falando, anunciando a palavra de Deus, mas o povo não estava nem aí. Estavam caçoando e rindo dele. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma missão a cumprir. Então nós sabemos que o profeta Jeremias, ele logo no início teve um certo medo, um certo receio, mas depois ele teve essa coragem de ser o profeta. E os profetas foram pessoas que foram perseguidas. Muitos deles foram mortos nesse anúncio da palavra, principalmente quando denunciavam as coisas erradas que estavam acontecendo. Então mostra nessa leitura esta coragem de Jeremias de anunciar esta palavra. Pois nós vimos São Paulo já na segunda leitura, ele também dá esse grande exemplo de cristão, a fidelidade ao Evangelho. Mesmo sofrendo perseguições, ele vai saber que está cumprindo a missão que Cristo lhe havia indicado. Esta coragem também dos apóstolos de serem esses anunciadores do Evangelho. Paulo, que foi o responsável por tirar o Evangelho ali da região de Jerusalém e anunciar aos outros povos, mostrando que a salvação ela é universal.
Cristo veio para salvar a toda a humanidade. Já na narrativa do Evangelho, nós vimos ainda no domingo passado, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Há uns dizem que é João Batista, Elias, um dos profetas que ressuscitou. Para vocês, quem sou eu, vocês que caminham comigo? Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus dá uma missão para Pedro, de conduzir a sua igreja. Depois Jesus pega os discípulos e vai anunciar a palavra. Vai dizer de todo o sofrimento que ele iria passar. Iria ser condenado à morte, teria que ir até Jerusalém, e foi falando isso, mostrando isso aos discípulos. Uma pedra de tropeço. Você não está deixando eu assumir o meu compromisso. Jesus sabia qual era a missão que ele veio. Ele sabia que teria que passar pelo sofrimento da cruz. Então, por isso, ele vai repreender a Pedro. E vai dizer também aos outros apóstolos: é necessário renunciar a tudo para segui-lo. Deixar todas as suas seguranças e confiar, ter a segurança total no próprio Cristo. Então nós sabemos que muitas vezes nós somos chamados para uma missão em especial. E muitas vezes nós temos medo, não temos coragem. Não, aqui eu tenho as minhas seguranças, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, às vezes nós não temos coragem de nos lançar em coisas diferentes, mesmo no anúncio. Por isso Jesus pede aos discípulos essa coragem, para que possam anunciar sem medo, sem reservas, o seu Evangelho. Então Jesus mostra nesta liturgia de hoje, para todos nós, essa coragem que nós devemos ter. Todos nós somos chamados a sermos evangelizadores. Cada um com o seu jeito, com a sua maneira de ser, nós somos chamados a colocar em prática os dons, os talentos que Deus nos deu. Então, que, a exemplo dos apóstolos, possamos renunciar a tudo e ter essa coragem de se colocar no segmento do próprio Cristo. Senhor, de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor. Tu és um Deus de bondade, para quem por ti chama és amor.